Olá, pessoal, boa tarde, vamos entrando. Estamos aqui nesta tarde quente em Porto Alegre, quarta-feira. Nós vamos hoje ter uma live muito especial, que vem num momento muito importante para todos nós, no momento que nós precisamos, né, nos apoderar de mais informações, criarmos mais os nossos conceitos, sabermos mais a verdade, para podermos cobrar, né, dos governantes as atitudes corretas, para sabermos como conduzir esse processo que está tão difícil, que é a pandemia. Sabemos da gravidade da doença, sabemos que as vidas importam, mas nós precisamos ter consciência e racionalidade nesse momento. Eu estava antes conversando com o deputado e uma das coisas que destacamos é que esta pandemia, né, muito está sendo comandada pela mídia. E isso atrapalha, gera um medo nas pessoas que faz com que, além do corona, nós temos que combater outras doenças, como pânico, depressão, entre outras que normalmente já são do inverno gaúcho. Então, hoje, eu peço que vocês compartilhem a live, compartilhem, deem o like, chamem os amigos, porque é uma live muito especial e com o nosso querido médico, deputado federal, Osmar Terra, uma pessoa de inteligência absurda que já comandou a pandemia do H1N1 e hoje está aqui para compartilhar a sua experiência, compartilhar o seu conteúdo e nos trazer informação de verdade. Eu estou muito honrada, muito feliz mesmo do deputado estar conosco hoje. Então, boa tarde, deputado. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande poder participar aqui dessa conversa, né, sobre a epidemia. E estou inteiramente à tua disposição aí. Obrigada, deputado. Então, vamos começar, né, com uma redundância pelo início, né? Estamos há 4 meses aqui no Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Claro que teremos o Panorama Brasil, mas vamos focar muito na situação nossa, né, dos gaúchos, porto-alegrenses. Estamos há 4 meses em uma pandemia, né, em números que não correspondem com a situação que estamos vivendo. Hoje, a gente está com 78% dos leitos da UTI, de 2.335 leitos que nós temos na região metropolitana, 663 estão sendo utilizados pelo coronavírus. Então, nós não temos ainda uma lotação em UTI e estamos em isolamento. Cada vez dizem que vão fechar mais, que teremos que ter mais 15 dias fechados. A nossa economia está devastada, as pessoas estão em situações preocupantes para sustentar a sua família. Nós temos outras doenças que não estão sendo cuidadas e que estão causando, infelizmente, a morte das pessoas, fora todo o transtorno psicológico que toda essa pandemia, todo este medo, né, toda essa manipulação, principalmente da mídia, está fazendo conosco. Então, deputado, eu queria que a gente pudesse começar pela questão do isolamento, do lockdown, da quarentena, a questão do inverno gaúcho, por que neste momento estamos no alto da curva? Isto era normal? O vírus tem um ciclo dele? O que o senhor pode ir nos trazendo? Bom, Mariana, eu queria assim, fazer uma rápida digressão, até para as pessoas entenderem o que eu vou falar. Eu tenho uma vivência, eu sou médico de profissão e fui secretário de saúde 8 anos, né, quem se lembra disso. Fui de 2003 a 2010, né, secretário de saúde do Rio Grande do Sul. E nesse período nós enfrentamos várias epidemias no Rio Grande do Sul. Né? Enfrentamos a primeira de dengue, que nós conseguimos controlar sem nenhum óbito, né? Nós enfrentamos da febre amarela, que entrou no Rio Grande do Sul pela fronteira da Argentina, e também enfrentamos, um ano depois, a do H1N1, que também entrou pela fronteira da Argentina. Né? O H1N1 começou, era um vírus da gripe suína, né? Gripe A, que se chamava, começou lá no México, se espalhou pelos Estados Unidos, Canadá, e a gente não sabia que tinha na Argentina. De repente, explodiu um grande surto na Argentina. A Argentina não revelava que tinha um surto, porque era ano eleitoral e a presidente lá, a Cristina Kirchner, não queria que isso atrapalhasse as eleições, e aí nos surpreendeu com um número grande de pessoas já entrando em estado grave, turistas brasileiros tinham ido para lá, voltavam em estado grave, motoristas de caminhão. Né? Então foi uma experiência assim, muito impactante,
porque nós não sabíamos direito como é que o vírus se comportava também. Todo vírus de epidemia novo, a gente tem que ir tateando para ver como é que ele funciona, né? Como é que a gente pode enfrentar ele melhor. E nós enfrentamos, não fechamos nada, não fechamos restaurante, não fechamos escola e reabrimos, porque os jovens, as crianças se contaminavam mais fora da sala de aula que dentro da sala de aula, né? Então foi toda uma experiência. O que eu vou falar para vocês aqui é mais em termos de experiência vivida, né? Sim. De quem tem experiência da ponta, né? do enfrentamento da epidemia. Todas as epidemias, elas começam com um vírus que não existia antes, né? É um mutante, é um vírus mutante, que acaba contaminando um número grande de pessoas que são suscetíveis a ele, né? Nem toda a humanidade é suscetível a um vírus, né? Em geral, boa parte da humanidade não pega o vírus, não pega, nem que seja um vírus novo, ela tem imunidade natural ou imunidade cruzada, que pegou um vírus parecido no passado e aí tem anticorpos para esse vírus. Isso está acontecendo nesse vírus do coronavírus com muita intensidade. E aconteceu com o H1N1 também. A gente estava comentando um pouco antes aqui, né? A gente entrava numa UTI, no H1N1, não tinha idosos na UTI, né? Só tinha mulheres grávidas, homens obesos, né? Crianças, jovens, mas não tinha idosos, né? Depois se descobriu que os idosos tinham anticorpos, tinham uma defesa natural para o H1N1, porque eles foram infectados antes de 1957 pela pandemia da gripe asiática. Então, eles tinham já anticorpos e realmente isso funcionou. 52 anos depois funcionou a imunidade, né? Era um vírus muito parecido, era o H2N2 em 57, do H1N1, e agora parece que todo mundo que teve contato com os coronavírus, e é interessante que as pessoas sabem que de 20% a 30% das gripes que nós temos no inverno no Rio Grande do Sul e no Brasil, de uma maneira geral, são causadas por coronavírus. Outros tipos de coronavírus, são primos desse, né? Esse que está aí. E esses vírus também, tudo está indicando que quem já teve contato, foi infectado por um coronavírus, fez uma gripe, né, no inverno, provavelmente não pega esse. Então, isso é só para fazer uma ideia, para dar uma ideia para quem está nos vendo, que nem todo mundo pega, né? E, aliás, a maioria das pessoas não tem imunidade para esse vírus, né? Mas aqueles que pegam o vírus, que se contaminam, eles têm tosse, febre, num percentual pequeno, como se fosse a ponta do iceberg. Embaixo, são 90% das pessoas que pegam não sentem nada, né? E contaminam outros e desenvolvem anticorpos e, no fim, formam o que a gente chama de imunidade coletiva, é uma imunidade que protege as pessoas da progressão do vírus. Então, o vírus faz assim, ele começa a contaminar, começa a aumentar muito rápido o contágio, todo dia tem mais gente, é um número maior de pessoas que é contaminadas por dia, até que chega um ponto, um teto, onde ele para de aumentar o número de pessoas contaminadas e começa a cair, né? E ele cai por quê? Porque mais de 50% das pessoas que são suscetíveis já tem anticorpos para ele. Então, ele bate numa barreira e não consegue mais se reproduzir na velocidade que ele vinha se reproduzindo e começa a diminuir e desaparece. Todos os vírus terminam sozinhos, praticamente. As vacinas, em geral, se descobrem para o ano seguinte. Mas sim, os vírus que nem foi causam... o H1N1, né, deputado? O H1N1 se desenvolveu a vacina. Eu me lembro que ela ficou pronta no mês de dezembro, mas depois tinha que se colocar em escala industrial, porque seriam centenas de milhões de pessoas que teriam que tomar. Então, ela foi utilizada no ano seguinte. Os vírus todos, então, fazem essa curva aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa curva é a curva da gripe espanhola, que foi a pandemia mais devastadora da história humana, né? Ele sobe aqui, ó, sobe e desce, né? Subiu, chegou no pico aqui, com 50% das pessoas suscetíveis já tinham sido contaminadas, e cai e desaparece. Isso aqui dura 13 semanas. Eles têm em média isso aí, 13, 14 semanas. Eu vou te mostrar, esse aqui já é do coronavírus, é a curva do coronavírus na China. A gente já sabe como é que ele funciona. Ele sobe e desce e termina. Isso aqui foi em 11 semanas lá na China. 11 semanas. E, aliás, é uma coisa interessante que a China não fechou
não parou o país, né, como nós estamos parando o Brasil. A China fechou uma província, que foi Hubei, onde tem Wuhan, que é a capital de Hubei. Ela fechou aquela província, uma província de 60 milhões de habitantes, né, e ficou ali 11 semanas, 12 semanas, depois abriu. E o resto da China continua funcionando, né? A China não parou a escola, não parou. Isso aqui, para vocês verem que isso aqui é do H1N1, ó, também é 13 semanas. Esse aqui é na Alemanha agora, ó. Essa já é o coronavírus lá na Alemanha. Ó. Subiu e desceu. Né? E terminou. Esse espaço aqui dá 13, 14 semanas. Aqui a mesma coisa na Itália. Ó. A Itália que teve aquela que a gente acompanhou pela televisão, as UTIs no norte da Itália. Olha a curva aqui como... Sim. Né? E, então, ela é uma epidemia que tem um padrão. Né? Todas as epidemias virais têm esse padrão. Elas sobem e descem. Né? Então, não há por que ficar achando que não vai terminar só quando tiver uma vacina. É a epidemia do fim do mundo, do apocalipse. Isso foi que gerou esse movimento de quarentena em lockdown, que nunca se fez em nenhuma epidemia. Sim, a primeira exatamente. Vez se toma essas medidas que não funcionaram também. Né? Mas uma universidade inglesa, o Imperial College, resolveu fazer uma projeção de como é que ia ser essa epidemia e fez um cálculo com premissas erradas. E, ao fazer o cálculo com premissas erradas, previu que seriam dezenas de milhões de pessoas morreriam. O Brasil estava previsto mais de 2 milhões de mortes, né, no Brasil. E aí um youtuber lá disse, não, mas se fechar tudo vai ser 1.150.000 mortes. Né? Isso aí não tem não existe essa possibilidade. Né? Não há uma epidemia tão devastadora assim. Não é uma epidemia tão devastadora e já o curso dela na Itália, nos outros países, já mostrou que ela não é... Ela matou gente, que aí, para mim, cada vida não tem preço, né? Claro. Mas ela tem um padrão que é, inclusive, muito inferior em letalidade a outras epidemias dos influenza. Né? O H1N1, ele teve menos mortes do que essa epidemia, mas quando ele entra no corpo da pessoa, ele causa um dano maior. Por que ele teve menos mortes? Porque a velocidade de contágio dele é menor do que o do corona. O corona contamina mais gente em menos tempo, e o H1N1 contaminava menos gente no mesmo tempo. Então, eles são vírus diferentes, têm efeitos diferentes, mas tem padrões de comportamento. A curva dos vírus é a mesma curva no mundo todo, toda a história das epidemias. Né? Eles fazem essa curva. E aí começou, a partir desse estudo lá do Imperial College, eles começaram a dizer que tinha que fechar para sobreviver. A humanidade ia ser tão grave essa epidemia que, para sobreviver a humanidade, ia ter que se fechar todo mundo em quarentena por 18 meses. É verdade. 18 meses. Olha, 18 meses eu tenho aqui até o texto deles, isso aqui é o texto que assustou o mundo, né, do Imperial College. Aqui, ó, em inglês, 18 meses ou mais. Ou mais. Até achar a vacina. E aí criou um pânico, né? O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro lá do Reino Unido, se apavorou, achou que... Aí disseram para ele que ia morrer 1.500.000 pessoas na Inglaterra. Aí ele resolveu fechar, né? E aí começou a primeira vez na história que os países começam a se fechar em quarentena. E em lockdown, fechar em loja, fechar comércio. E, deputado, é importante que a gente destaque que foi a primeira vez, né, que os países, né, se fecharam em quarentena, mas não havia um estudo científico que orientasse nesse sentido. E que os países, o mundo já havia passado por outras pandemias, por outros vírus, né, que também foi necessário se combater, como o senhor mesmo falou, e foi feito protocolos, mas não se isolado as pessoas desta maneira, sem comprovação científica. Exatamente. Eles se basearam nesse cálculo, que é uma projeção matemática desse Imperial College, com premissas erradas, e projeção matemática não é evidência científica. Eu posso fazer tu pode fazer uma projeção matemática, Mariana, eu posso fazer uma. Sim. O papel aceita tudo. Né? Agora, se isso vai acontecer ou não, aí, se acontecer, tem uma evidência científica. Se não acontecer, não tem evidência nenhuma. Não aconteceu. Né? Primeiro, o apocalipse não aconteceu. Segundo, que fechar em quarentena piora, não melhora. Né? Inclusive aumenta o risco. Né?
Hoje já tem alguns estudos muito interessantes feitos até por brasileiros, pelo professor Bruno Campelo, mostrando que quanto maior o grau de isolamento de uma população, maior é a mortalidade dela depois, 30 dias depois, né? Então, estudos acompanhando, inclusive, as antenas de celular, com o movimento das antenas de celular georreferenciado, muito interessante. Então, não serviu para nada isso, né? Na verdade, serviu para assustar as pessoas e a mídia passou a pautar a epidemia, né? É o medo, caixão, vala, vão morrer milhares. O ministro Mandetta, que eu esperava que fosse acalmar as pessoas, ele assustou mais ainda. Não, o sistema vai entrar em colapso em abril, nós não vamos... E disse para o presidente, na frente de muitas pessoas, olha, nós vamos ter... O senhor está preparado para o Exército ficar recolhendo os cadáveres com caminhões? Eu lembro disso, né, deputado. Então, quer dizer, é um pânico isso aí. A população que já fica assustada com uma coisa que ela não conhece direito. Chega quem pode acalmar, quem pode dar um rumo, diz para ela, não, vai entrar em colapso, o caminhão vai recolher cadáveres na rua. E aí criou um pânico. E é tão grande isso, ficou tão deformada essa ideia, né, que o governador, quando teve o primeiro surto em Bagé, no Rio Grande do Sul, o governador, em vez de mandar para lá equipamentos para o hospital e tal, mandou caminhão frigorífico para recolher os corpos. Eu lembro. E não tinha nenhum morto. E aqueles sacos, agora, né? Parece que teve um óbito lá em Bagé. E aqueles sacos de isolamento, né? Aquele saco. Aí eu vi um prefeito de São Paulo para a televisão dizer que tinha comprado 15 mil sacos impermeáveis, né, para carregar os corpos dentro da cidade. Como tinha mandado fazer 34 mil caixões novos. Tinha contratado 320 coveiros. Olha, isso é relatório para fazer com a população que está esperando uma informação e está sendo só apavorada, né? E a televisão 24 horas apavorando. Isso eu entendo, até porque o medo da audiência, né? O medo da audiência. Tinha programa de televisão que já estava quase fechando as portas, que já não tinha mais audiência nenhuma, com a epidemia, com medo que conseguiu passar para a população, recuperou toda a audiência, né? Então ficou a população sem informação, só sendo assustada, né? Os governantes pegaram carona no medo, começaram a fechar tudo, parecia que tinha uma competição entre cada um, quem fechava mais, quem tomava medidas mais drásticas, para mostrar que quanto mais se fechava, mais aumentava aquela questão da mídia, né? Impulsionando, vamos fechar, vamos isolar. Porque no momento que tu isola as pessoas, né? Tu fecha tudo. Que a forma de tu manipular com medo é muito mais fácil, né? Porque as pessoas não têm o diálogo, elas não estão perto uma das outras. Então, se cria uma situação muito confortável para que qualquer ação se torne uma suposta ação certa, né? E nisso eles foram fechando, culpando, né, muitas vezes a abertura do comércio por uma nova progressão do vírus, soltando, inclusive, presos, né, deputado, que é algo muito importante absurdo, que a gente destaque. É um absurdo. É um absurdo, porque, inclusive, o grau de contágio, na maioria dos presídios, é menor do que na sociedade, entendeu? E não é esse o problema. Agora, tu tem que criar um sistema de isolamento dentro do presídio, se for um caso aparecer alguém com problema. Agora, soltar estuprador, soltar criminosos, pessoas que cometeram crimes violentos, soltaram todo mundo, soltaram milhares de presos. Isso não tem sentido. E as pessoas sérias, honestas, trancadas dentro de casa, né? Presas dentro de casa porque não podiam sair, porque o vírus estava lá do lado de fora da janela. Passava essa ideia, né? Eu estou dizendo tudo isso porque, olha só, isso aqui é a Itália. Ó. A Itália decretou essa quarentena radical no dia 9 de março, essa linha branca aqui, ó. Estava aumentando o número de casos, eles, para evitar o aumento do número de casos, decretaram a quarentena. Olha o que aconteceu, explodiu o número de casos depois da quarentena. A quarentena não diminui não diminui o número de casos, não diminui nem a mortalidade. Pelo contrário, quando ela é muito exagerada, ela aumenta a mortalidade. Porque o contágio é maior dentro de casa do que fora. Uma pessoa portadora de um vírus, se ele ficar 1 hora dentro de casa, 2 horas convivendo com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, ele pode até não contaminar. Agora, se ele ficar trancado e ele é portador do vírus, nem sabe que tem, é assintomático, ficar trancado 24 horas respirando no mesmo ambiente, o ar parado ali, as gotículas de saliva com o vírus circulando em cima da mesa da refeição, em cima da sala, ele contamina todo mundo. Foi isso que aconteceu na Itália. As pessoas todas se contaminaram, né? Foi uma contaminação generalizada. E mais, Mariana, a coisa mais séria de tudo isso aí, mais da metade das mortes no mundo
Mais da metade das mortes dessa epidemia no mundo foi idosos em asilos. Idosos em asilos. Portanto, pessoas que estavam isoladas já socialmente antes da epidemia começar. Pessoas que não saíram. Porque não se fez testagem, né, deputado? Não pegaram no ônibus, não pegaram na loja, não iam na loja, não iam no ônibus, não saíram de casa. E pegaram. E morreram. Né? Mais da metade, mais de 300 mil pessoas hoje no mundo eram idosos em asilos que morreram isolados, né, sem sair de casa. Então, em Nova York, o governador fez o anúncio, quando ele foi ver... Nova York teve 20 mil óbitos. Né? Ele foi ver quem é que tinha morrido em Nova York. Ele fez um relatório. Quem é que tinha morrido? E a surpresa dele foi que 84% das pessoas que pegaram o vírus, que foram para o hospital e que acabaram falecendo, 84% não tinham saído de casa. Então, ou estava em asilo, ou estava em casa fechado. Né? Sim. Não tem como tu isolar uma casa, entendeu? Hermeticamente não entrar nada na casa, né? Não entrar vírus, não entrar ninguém. Tu tem que, por exemplo, tem que ir no supermercado, tu tem que ter atividades básicas. Se tu não for no supermercado, tu tem que comprar por delivery. Aí eles vão te entregar, possivelmente o vírus pode estar no saquinho, pode estar... Então tem que ter protocolo de cuidados, de proteção individual, protocolos com as coisas que tu toca, né? Lavar as mãos, lavar, passar água e sabão, né? Na mercadoria que tu compra no supermercado, que pode ser lavada, né? Tomar algumas medidas de precaução que evitam o contágio, que sempre se fez em todas as epidemias, e testar, e fazer testagem em grande escala, testagem maciça. A testagem te leva a descobrir onde é que está o vírus, senão tu fica esperando o vírus descobrir onde é que tu está, então aí é pior, entendeu? Tu trancar pessoas em casa, só dizendo fica em casa, fica em casa, fica em casa, tu pode estar trancando pessoas que têm o vírus sem saber, com pessoas que não têm, contamina todo mundo. O contágio é muito maior hoje dentro de casa do que fora de casa. Se tu pega qualquer cidade do Rio Grande do Sul, qualquer uma, que tem um número alto de casos, que tem lá 100 casos, 200 casos, né, diagnosticados com teste, aí tu pergunta para as pessoas, essas pessoas, onde é que vocês pegaram? Vai ter uma surpresa. Não foi na loja, não foi na rua. Exatamente. Mais de 70% foi dentro de casa. Sem sair de casa, eu não saí e peguei, eu não sei o que houve. É verdade. Né? Então, o vírus está espalhado, então, temos que usar máscara, tomar os cuidados individuais, e o governo tem que promover uma testagem maciça da população. Não é testar todo mundo o tempo todo, mas testar os grupos de risco. Por exemplo, quem trabalha com idoso em asilo tem que ser testado, né? Toda semana, né? Porque ele pode pegar, no intervalo de uma semana para outra, pode pegar o vírus. Então, se testar toda semana quem trabalha com idoso em asilo, não vai ter risco para os idosos no asilo. Né? Se testar, por exemplo, o sujeito ficou com febre, tosse, testou positivo, todo mundo que teve contato com ele em 14 dias tem que ser testado. Se descobriu outra pessoa lá que deu positivo, todo mundo que teve contato com aquela pessoa em 14 dias. E aí tu vai descobrindo onde é que o vírus anda. Né? Tu não vai ficar esperando o vírus vir atrás de ti. Então, são medidas básicas que os governadores resolveram ignorar para fazer essa fica em casa, tranca tudo, fecha tudo, quebra tudo, duplicou o número de miseráveis, né? Em 3 meses, 4 meses, é uma decisão política errada, dobrou o número de pessoas na miséria. Né? As pessoas que já eram pobres, agora não têm dinheiro nem para comprar comida. Então depende até dessa mesada que o presidente Bolsonaro está dando, que vai durar mais 2 meses agora, né? Mas e que não dá para muita coisa, né, deputado? Mas isso, pelo menos para comer, né? Mas agora isso também não dura muito, porque daqui a 2 meses, qual é a arrecadação que o governo tem para manter um negócio desse? São 50 milhões de pessoas que estão recebendo R$600 por mês. 50 milhões, dá 30 bilhões por mês. E o governo não aguenta isso muito tempo, né? Agora, e o Estado está deixando de arrecadar milhões, né? Milhões com os impostos, e como é que ele vai pagar as contas? O Rio Grande do Sul deixou de arrecadar nesses 3, pelo menos 1 bilhão por mês, mais ou menos. Dá 1 bilhão por mês que ele está deixando de arrecadar. Um estado que não conseguia nem pagar a folha, né? Já ninguém pensou nessas coisas. Mas se disser assim, não, mas a vida está em primeiro lugar. Eu também acho. Eu acho que se provasse que tudo isso, quebrar a loja, fechar tudo, trancar as pessoas em casa, reduzisse o número de doentes e reduzisse as mortes, eu ia ser favorável. Porque a vida, para mim, está em primeiro lugar. Agora, fazer tudo isso, quebrar, destruir a economia, empobrecer milhões de pessoas, desempregar milhões de pessoas,
para nada, que é o que está acontecendo, não reduziu uma morte. Nós estamos com 81 mil mortos no Brasil, 2 milhões e tanto de pessoas já testadas positivas, em plena quarentena e lockdown, com tudo fechado. Né? E o que adiantou? Não adiantou nada. Era para reduzir isso, para ter poucos casos, para poder dar tempo de atender. Olha o Rio Grande do Sul, 3 meses, quase 4 meses, tudo fechado, com lockdown, quarentena, para todo mundo aguentando, calado, porque bom, agora vai terminar a epidemia. Agora que começou. Não evitou isso é importante a gente destacar, né, deputado, que o senhor sempre trouxe essa questão do inverno, né? Essa questão de que nós estávamos dizendo que estávamos muito bem, nossa, a quarentena fez um sucesso absurdo, fique em casa, porque o vírus não estava circulando. E o senhor alertava muito sobre isso, que não havia circulação e que ela iria acontecer no inverno, que já é super complicado no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por questões de que a nossa saúde já está precária há muito tempo. Nós já temos a questão de leitos em UTIs há um bom tempo superlotadas. Hoje nós nem estamos em superlotação e que o pico iria acontecer no inverno. O senhor vinha alertando sobre isso lá no início. Hoje a gente tem 4 meses depois, 242 mortes aqui, sendo que são 4 meses, e no inverno passado a gente teve só em um mês quase 100 mortes por doenças respiratórias. E essas pessoas continuam também com problemas. Doenças do coração, em um mês no passado, foram 250 mortes. O que está acontecendo é um outro efeito dessa quarentena. Ela é muito boa para quem tem a geladeira cheia e tem salário garantido, né? Dinheiro no banco. Porque a grande maioria não tem. Então, a grande maioria está perdendo o emprego, está sabendo que quando terminar a quarentena já está na rua, tá ficando na miséria, mora em casinha pequena, que não tem como fazer isolamento social, mora muita gente numa casa pequena, a grande maioria da população é assim, não é as pessoas que têm grandes espaços, ficam um lá na ponta da sala, outro na outra, isso não existe. Para 90% da população isso não existe. A população está sofrendo muito, está perdendo o que tinha, está tendo dificuldade de comprar comida, né? E está pegando a doença igual, porque não tem isolamento numa casa. E o vírus entra nas casas. Né? Então, o que eu acho que nós temos agora que fazer uma reflexão é o seguinte: fracassou essa política. Fracassou, o governador está insistindo, agora criou essas bandeiras, fecha bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira laranja, e fecha, e abre shopping e fecha. Isso é pior do que não abrir a loja. Entendeu? Abrir e fechar, termina de quebrar, quem já estava quase quebrando, termina de quebrar. Então, são a economia. Tem gente que a vida inteira juntou um dinheirinho para ter um bolicho, para botar uma empresa, para dar emprego para outros, inclusive, e quebrou tudo, desapareceu tudo por uma decisão política errada. É uma decisão política errada, minha gente. Como é que nós vamos trabalhar com a epidemia, destruindo toda a economia, destruindo tudo, sem ter resultado, inclusive, para reduzir a epidemia? A cada 10 anos, Mariana, nós vamos ter uma pandemia. É mais ou menos isso. Agora, o H1N1 foi em 2009, né? Agora nós estamos em 2020. É mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos. A cada 10 anos tem a pandemia. Por exemplo, nós tivemos a gripe asiática em 57 e a gripe Hong Kong, que foi outra pandemia, em 68. Né? Então, tem umas que começam, quase viram pandemia e depois não. Já teve uma epidemia grande na Ásia da SARS, que era um coronavírus, irmão desse coronavírus aí. Nesse meio tempo, já teve outra no Oriente Médio, que quase se espalhou pelo mundo. Então, está sempre surgindo algum tipo de epidemia. Se cada epidemia que surgir, nós vamos fechar tudo, quebrar tudo, não tem futuro nem para os teus netos, bisnetos. É verdade. Entendeu? Não tem mais futuro nenhum para ninguém. Isso não é a maneira de enfrentar a epidemia. Eu vou dar um dado. A gripe asiática matou mais de 2 milhões de pessoas em 57, muito mais do que esse vírus vai matar, e eu não estou minimizando a morte, para mim a vida não tem preço, né? Mas olha só, 2 milhões de pessoas numa população que era 1/3 da população do mundo atual, né? Então foi muito mais letal, muito mais violento, e não se quebrou, não se fechou tudo, não se quebrou a economia por causa disso. Nem se fez a mesma coisa com a gripe Hong Kong, que matou mais de 1 milhão, né, de pessoas no mundo. Então, e deputado, sim. Não, só para destacar também que a gente sempre fala que, obviamente, que todas as vidas importam, mas que nós não estamos
quando a gente discute essa questão da forma que se combateu a pandemia, é principalmente porque as vidas importam, né? Claro. A testagem não é feita com as pessoas que estão ali em trabalhos essenciais, aqueles que jamais podem fechar. Eu sou policial, e aqui no Rio Grande do Sul, nós não fomos testados. Nós não somos testados. Quando você descobre um caso, nós já circulamos com aquele vírus dias a fio. E aí os colegas são testados ainda em parte. Muitos colegas também deixam de ser testados. Então, se a gente testasse, a certeza seria a certeza de que a gente estaria tendo uma medida boa para combater a pandemia seria melhor do que isolar. Claro. Tu pode ser portadora sem saber, 90% das pessoas não têm sintomas, não sentem nada, e se é uma portadora e vai para tua casa, contamina todo mundo. O que aconteceu em Lajeado teve um surto no frigorífico que mais de 1.000 pessoas ficaram contaminadas, né? Inclusive tomando os familiares juntos. Mas testaram, descobriram, isolaram e o surto ficou controlado. Não se espalhou a epidemia. O teste é muito importante. O teste é fundamental. A pessoa da área da saúde é o que sofre mais, né? É o que está no front lá direto com o doente, né? Então esses são os nossos... Todos são heróis, né? Todos são heróis. Mas o pessoal da saúde é o que sofre mais, pagou um preço maior. Mas mesmo assim, tu pega o pessoal caminhoneiro, os caminhoneiros não podem parar, senão vai morrer todo mundo de fome. É verdade. Né? As pessoas que trabalham em serviços urbanos, o pessoal do lixo, o pessoal de reparação de rua, tudo isso, esse pessoal está trabalhando, né? Não tem como parar isso tudo, né? Então, não tem como ficar 18 meses todo mundo fechado em casa, vai todo mundo morrer de fome, não vai morrer de vírus, né? Então, assim, é muito importante entender o conceito, né? Esse conceito de lockdown e de quarentena fracassou. O governador tem que voltar atrás nisso o quanto antes, né? Eu sei que as entidades empresariais levaram um documento para o governador hoje, e nós assinamos, uma parte da bancada federal assinou, e acho da bancada estadual também, dos deputados estaduais, sugerindo para o governador substituir a política de bandeiras impositiva por indicativa só, dizer, aqui essa região está com risco maior e tal, mas não fechar as lojas, não. E a partir dali o município organiza uma forma de levar a vida, né, enfrentando um aumento do número de casos ou não, que o governador, na verdade, ele criou uma armadilha para ele mesmo. Você imagina, ele criou esse sistema de bandeira para dizer o seguinte, quando melhorar num lugar, diminuir o número de internações, então abre mais lojas, né? E depois, se piorar, fecha as lojas, né? É um negócio de sanfona, assim, sanfona. Ora, se isso é verdade, e teoricamente é para proteger as pessoas do contágio do vírus, quando que vai acabar isso? Quando que vai acabar? Né? A imunidade é que acaba, é o número de pessoas com anticorpos para o vírus que acaba. Eu não estou propondo aqui que as pessoas saiam se tocando, não, eu estou dizendo que as pessoas podem tomar cuidados que são muito mais eficazes do que ficar em casa fechado, que é sair para trabalhar usando máscara, lavando as mãos, fazendo higiene do lugar de trabalho, com álcool gel na entrada, álcool gel na saída. Tu acha que tem mais risco numa loja da rua, do shopping, ou uma loja do shopping, uma loja de rua, tem mais risco do que no supermercado de pegar vírus? Não tem. Cada latinha daquelas que tu bota a mão lá, quantas pessoas já botaram a mão na latinha, né? Então, tu tem que ter um protocolo. Pegou na latinha, não passa a mão no rosto, bota dentro de uma sacola, chega em casa, lava a latinha, tem álcool gel na saída do supermercado, já passa álcool gel na mão, usando máscara, a pessoa que cuida lá do balcão usa máscara, usa proteção de vidro. É isso. Tem protocolos de cuidados que podem ser utilizados inclusive nas escolas. As escolas nunca deviam ter fechado, né? Nunca deviam ter fechado. E olha o atraso, né, deputado, que as nossas crianças estão tendo, né? Não só o atraso escolar, que a gente sabe que, se fosse necessário, seria o menor dos riscos, mas o atraso de estar convivendo com outras crianças, o atraso na sua formação como pessoa, né? E esse dano de um ano parado vai ser um dano que talvez demore muito tempo para aquelas crianças se recuperarem. E, como o senhor destacou, que eu acho que é importante que a gente fale, se isso fosse para salvar vidas, tudo bem, mas não está sendo. Há uma manipulação que coloca um medo absurdo na nossa população e que os danos vão ser muito piores que o coronavírus. 81 mil mortes, hoje deve chegar a 82 mil, não sei, eu não vi ainda a pesquisa de hoje.
o levantamento de hoje, mas 82 mil mortes não é redução nenhuma de mortalidade, né? Não diminuiu. Ah, mas podia ser pior. Esse argumento é o argumento mais sem base do mundo, né? Tudo pode ser pior. Então, tu pode... Não, podia ser pior. Você tomou 10 tiros. Não, podia ter tomado 11. Sim. Que é isso, né? Isso não tem sentido. Sabe como é que a gente sabe que não funciona também? Além de ter esse número enorme de pessoas que morreram em plena quarentena e lockdown, com pessoas sendo presas porque sentavam numa praça, caminhavam na beira da praia. Sabe como é que se sabe também? Comparando. Compara os países que não fecharam, que não fizeram quarentena, que não fizeram lockdown. A Suécia não fez, o Japão não fez, a Coreia não fez, Singapura não fez, Taiwan não fez, Vietnã não fez, a China fez só numa província, no resto não fez. Compara com a mortalidade deles. É muito menor do que os países que fecharam tudo, né? A Suécia, inclusive, ficou um contraponto dentro. Essa mídia que é a do pânico tem horror da Suécia, né? Porque a Suécia, sim, é verdade. Serviu de contraponto. A Suécia diz, não funciona, olha aqui, nós não fechou nenhuma escola, não teve ninguém parou de trabalhar, todo mundo tomando medidas de precaução, lavando as mãos, usando protocolos. E a Suécia tem uma mortalidade menor por habitante do que o Reino Unido, do que a Itália, do que a Espanha, né? A Suécia mostrou que era... E uma coisa curiosa da Suécia, Mariana, é que 70% das pessoas que morreram na Suécia foram idosos em asilos. É verdade. Eram as únicas pessoas que estavam isoladas na Suécia, porque a população não ficou isolada, não teve quarentena, né? As únicas pessoas que estavam realmente em quarentena foram as que mais morreram. Quem saiu para trabalhar, quem saiu para a vida normal, não teve quase óbito, né? Então, a Suécia, a Coreia tem 280 óbitos. A Coreia tem 51 milhões de habitantes. Ela é quase igual a da Itália, a população dela. Ela teve 280 óbitos. 286, se eu não me engano, o último número dela. A Itália teve 30 mil, quase a mesma população, teve 30 mil óbitos. E a Coreia, 280. O Japão teve 980 óbitos, com 120 milhões de habitantes. Imagina. 120 milhões de habitantes, né? Então, países que não fecharam, que não trancaram a população em casa, que não quebraram as empresas, que não destruíram nada, comparando, dá para ver que foi um erro fechar, né? Foi um erro fechar. E o Brasil entrou nessa, os governadores fizeram esse movimento de ser feito manada, né? Tudo na mesma direção, tudo fazendo o discurso da mídia, fica em casa, fica em casa. O ministro Mandetta engrossou isso, né? Começou a assustar todo mundo também. Eu acho que ele foi um bom ministro, eu não tenho reparos a fazer a ação dele como ministro. Mas na condução da epidemia ele errou, né? E ele errou porque assustou as pessoas, disse que iam recolher cadáveres na rua, ia morrer milhares de pessoas. Ele fez o Brasil ia entrar em colapso, toda a rede hospitalar em abril, não sei se você lembra. Ele fez esse discurso lá no início de março. Lembro. Então, só para assustar, quer dizer, não explica nada, não diz que isso tem começo, meio e fim. Aí vocês vão perguntar, bom, mas e a epidemia no Brasil, como é que fica, né? Só para a gente fechar o raciocínio. E o Brasil, esse efeito que chama de imunidade coletiva, aconteceu no Brasil já nos lugares onde a epidemia foi mais importante, onde circulou mais vírus, né? O Brasil não teve, ele é um país muito grande, ele não tem uma circulação igual de vírus em toda parte, não é homogênea, né? Como foi com H1N1 também, o H1N1 foi forte no Sul, a epidemia foi grande no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Quando chegou em São Paulo já tinha pouco caso, chegou no Nordeste não tinha mais caso. Não teve epidemia no Nordeste. Eu achava que ia ter uma grande epidemia no Nordeste. Sim. Em 2009, não teve nada, né? Porque o vírus circulou pouco lá. Precisa ter vírus, muito vírus circulando antes para ter uma epidemia importante, né? Por que teve no Norte, Nordeste e Sudeste, né? Porque ali foram rotas de turismo e de comércio intensas, direto para as capitais europeias. Por exemplo, Fortaleza tem voo direto para Milão. Milão foi o epicentro da epidemia na Europa, né? Na Europa. Milão foi o lugar que mais teve casos na Europa. E os turistas italianos, milaneses, vinham para Fortaleza em novembro, dezembro, janeiro, já com o vírus circulando. O vírus circulou muito antes de ser descoberto, né? E aí ficou... esses lugares tiveram muito mais contágio. Fortaleza, o Ceará, fez a mesma coisa que fez o Marquesan em Porto Alegre, o governador no estado, fechou tudo,
trancou tudo, as pessoas não podiam ir na praia, não podiam ir em lugar nenhum, e teve 7 mil mortes. O Ceará sozinho, por quê? Porque lá circulou muito vírus antes. Sim. Né? E o Rio Grande do Sul não. O Rio Grande do Sul não circulou. Chegou pouco vírus no Rio Grande do Sul. Nós não temos voo direto para Milão. Nós não temos voo direto para Madrid. Né? Não temos. Então veio pouca gente. Não tivemos um carnaval com um grande número de turistas que veio. O nosso carnaval teve carnaval, mas não é um carnaval que atrai a massa de turistas que atrai o Rio de Janeiro, que atrai São Paulo. Né? Então esses lugares foram os lugares de maior contágio. E foram os lugares que a epidemia explodiu. Nesses lugares, a epidemia está terminando. Ela já está no fim. Manaus já reabriu as escolas, inclusive. As escolas particulares de Manaus já reabriram no Amazonas. Então, a pessoa já está indo para a praia, já abriu o comércio no Rio de Janeiro. Eu vou te dar um dado só para ver como é que é a queda. A curva é essa aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto mais alto da curva. Essa linha, essas colunas azuis são de infecção respiratória grave por coronavírus, né? Então, isso aqui é o pico da curva. O pico da curva foi entre a última semana de abril e a segunda semana de maio, né? Depois começou a cair. Nesses lugares todos está caindo, né? Sim. Aqui, só para ter uma ideia do que é a queda de uma curva. Isso aqui é Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui é o número de internações por coronavírus, por problema respiratório grave de coronavírus, na primeira semana de maio. 2.435 internações. Na cidade do Rio de Janeiro. Na primeira semana de maio, 2.435. Na primeira semana de junho, 44 só. Bah. Caiu? Cai. Começa a cair e vai, né? Agora, por que aumentou no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tinha pouco vírus circulando, fizeram uma quarentena sem pé nem cabeça, não precisava ter feito. Então é importante que a gente destaque que a primeira quarentena, né, deputado, que a gente fez, nós não tínhamos indicativos nem de vírus circulando em alto potencial, nós não tínhamos os índices de uma pandemia para que se tivesse tocado isso, né, porque tem uma questão de quantas pessoas têm que estar contaminadas e se fechou todo mundo em casa numa medida suposta para preparar os hospitais, para deixar os hospitais prontos para o inverno. Não foi feito nada, não foi comprado respirador, não foi feito leito. Chegamos no inverno trancados, devastados e com as mortes ainda ocorrendo. Então, assim, ó, só para fechar o raciocínio, Mariana, que eu tenho uma outra live que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, tá? Então, só para fechar. No Brasil aconteceu um fenômeno que aconteceu na Itália. Isso aqui é a Itália. O norte da Itália teve 90% dos casos de coronavírus. Quando foi indo para o sul, circulou pouco vírus. E não tinha vírus aqui. O norte da Itália teve mais casos, porque aqui tem linha direta com Wuhan, na China. A indústria de confecção e de moda. Tem 20 mil chineses morando aqui, né? Então, eles, sem querer, trouxeram o vírus. O vírus circulou aqui. 90% dos casos foram aqui. Quando para o sul da Itália, lá na Bota, no Salto da Bota, na Sicília, não teve. Não teve, mas teve muito pouco. Roma teve pouco caso. A capital da Itália teve pouco caso. No Brasil aconteceu coisa parecida. Concentrou no Sudeste, Norte e Nordeste, né? E no Sul teve pouco caso. Agora, com o frio, aumentou. Então, o vírus vai fazer o ciclo do frio. Isso aqui é o ciclo do frio. Ó. Isso aqui são as gripes de inverno. O contágio das gripes de inverno no Sul. Cada linha dessa é um ano. Isso aqui, vê como é, mesmo sendo anos diferentes, como é que eles sobem em junho, julho, e depois caem. Né? Eles começam a cair na terceira, quarta semana de julho. De julho agora, né? Nós estamos indo para lá. E também aumenta o número de mortes também. Isso aqui é as mortes. Ó. Isso aqui são invernos fora do coronavírus, são invernos do ano passado, ano retrasado, 2015, 2016. Ó. Aumenta o número de mortes nesse período aqui. Isso aqui é junho, julho. Né? Depois volta. Se o governador não fizesse nada, fizesse todos os cuidados individuais, o ciclo ia ser igual. Não é a lojinha que está causando o contágio, que está aberta, é o frio, é o inverno. Todo inverno é assim, tu falaste bem aí. Todo inverno morre gente. Morrem centenas de pessoas no inverno no Rio Grande do Sul por contágio de gripe. Por isso que a gente faz aquela vacina em maio, né, para evitar um grupo de vírus, né, mas tem outros vírus que não tem vacina que contaminam igual. Então, não tem sentido quebrar o Estado, continuar quebrando o Estado, fazendo o que estão fazendo, proibindo jogo de futebol sem
sem torcida, só os 22 jogadores, agora não pode jogar no Beira-Rio, tem que ir para Caxias para jogar, tem que entrar num ônibus, todo mundo junto, ir para Caxias jogar. Os jogadores testando, vendo que eles não têm o vírus, eles podem jogar sem plateia, a televisão filma. Qual é o problema? É verdade. Então está se inventando coisas, está se exagerando um monte de coisas e por um problema que não tem nada a ver com o jogo de futebol, não tem nada a ver, e que vai acabar quase sozinho. Né? Então é isso. Tá, Marina? É verdade. Excelente a sua explicação, deputado. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo, porque daria a cloroquina para falar, a questão da vacina. Vamos fazer um segundo tempo, tá? Mas vamos fazer sim. Pode ser semana que vem, eu estou à tua disposição. Tá, eu agradeço, eu entro em contato, mas eu quero lhe agradecer muito o seu esclarecimento, a sua forma de acalentar, né, nossos corações, as nossas almas nesse momento em que o medo, em que tentam nos colocar numa situação tão complicada, mas pessoas como o senhor, né, com racionalidade, inteligência e fundamento técnico nos mostram que novos horizontes vão chegar e que nós vamos acertar o passo, né, mesmo que difícil, mesmo que aos trancos e barrancos, vamos conseguir ter um novo momento. Muito obrigada por todo o trabalho que o senhor está fazendo por nós. Obrigada de coração, deputado, por sempre ir à internet, nos esclarecer, nos mostrar a verdade. Se não fosse pessoas como o senhor, nós estaríamos certamente manipulados, desinformados e com mais medo. Muito obrigada mesmo. Quero deixar para as considerações finais. Eu que agradeço, Marina. Para mim sempre é uma oportunidade muito boa, né? E da gente conversar, e com uma pessoa inteligente como tu também me ajuda a avançar, né, a explicar melhor, mas eu quero dizer que eu estou à disposição. Eu acho que e assim, tudo que eu estou falando tem base em evidências científicas. É verdade. O que estão fazendo é que não tem, né? Então eu sou que nem acho que é Deming, o sujeito que criou os programas de qualidade no mundo. Ele tinha uma máxima que ele dizia, né? Em Deus nós acreditamos. Os restantes têm que nos trazer os dados para ver se está certo ou não. É verdade. Então, os dados científicos, né? Então, é verdade. Eu acho que é isso que nós temos que trabalhar. Né? Eu estou à disposição, semana que vem a gente pode fazer outra. Vou entrar em contato sim, deputado. Estou inteiramente à disposição, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. E depois vou enviar também a caneca do Porto Alegre Sem Medo, personalizada. Maravilha. Para o senhor, como forma de agradecimento. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que estava nos assistindo. Pessoal, fiquem tranquilos, fiquem calmos, que vai passar. Depois no meu Instagram eu vou falar um pouco mais sobre a vacina que estão comentando hoje, que teve em Oxford, que já passou pelas 2 fases, está indo para a 3ª e para a 4ª. Então vamos nos acalmar, vamos despoliticar e vamos tentar olhar mais para pessoas como o deputado Osmar Terra, que nos traz técnica, que nos traz conhecimento. Uma boa noite a todos, muito obrigada, e quero deixar um beijo para todos, mas em especial ao Ricardo, nosso querido amigo, que ajudou tanto que essa live acontecesse. Um beijão, Ricardo, beijo a todos, boa noite. Tchau, obrigado.